como é bom nós repousar em Deus que cuida de nós. Por isso que não devemos nos preocupar com algo para a nossa própria vida, porque Deus está no controle. Nesta manhã nós vamos meditar num título muito importante, ela diz assim, o título do sermão desta manhã: os seus caminhos não é os meus caminhos. Mas antes disso, vamos orar? Oramos. Santo Deus, grandioso, poderoso Pai que está no céu, nós agradecemos e nós ficamos felizes porque o Senhor cuidou de nós. Nesta manhã, Pai, pedimos o companheiro dos teus anjos, que o Espírito possa pousar sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, irmãos, quando nós saímos por aí, viajando, um lugar, um endereço onde você nunca foi, você faz o quê? Procurar o quê? O caminho. Qual o caminho que você vai procurar? O caminho certo. Aonde o endereço está marcado. E às vezes, muita gente informando o caminho errado. Por quê? Porque muitas das pessoas gostam de ver você sofrer. Mas o caminho de Deus é o caminho certo. É um caminho que vamos levar nós aos caminhos. E nesta manhã não é diferente, porque Deus tem orientado a nós a cada dia, mostrado para nós aonde é o caminho e por onde nós devemos passar. Nós vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 55, no versículo 8, olha que diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e nem os vossos caminhos os meus caminhos, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, mais altos do que os vossos caminhos. Os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos, porque assim como descem a chuva e a nuvem dos céus para lá não tornam, sem que primeiro regram a terra e o fecundem e façam brotar para dar semente ao semeador e pão aos que comem. Por isso que o caminho do homem não é comparado com o caminho de Deus. Por isso que Deus diz que os seus caminhos não é os meus caminhos. Os seus pensamentos não é os meus pensamentos. O pensamento de Deus, o caminho de Deus é diferenciado do caminho do homem. O caminho do homem só é comparado com o caminho de Deus quando você faz o bem, quando você faz a vontade de Deus. Os homens hoje, eles sabem olhar no celular, ver a ciência e falar: tem previsão de chuva para amanhã. Isso é difícil? Não é. Mas é fácil o homem fazer chover? Não. O homem não faz chover. O homem vê a previsão do tempo, mas não domina o tempo. O homem vê que tem previsão de chuva para amanhã, mas o homem não sabe fazer chuva para amanhã. Só quem sabe fazer é quem? Deus. Por isso que ele diz que os meus pensamentos não é os seus pensamentos. O homem pode pensar que vai chover hoje, mas só chove aqui hoje se Deus permitir. Se Deus não quiser que hoje não chove, porque o pensamento de Deus não é o meu pensamento. Porque o pensamento de Deus não é os seus pensamentos. Por isso que é diferenciado. Por isso que o caminho de Deus não
Não adianta eu querer que o meu caminho é o caminho de Deus. Porque primeiro, a Bíblia diz primeiro, Deus. Quando você faça isso, primeiro Deus, a Bíblia diz que todas as coisas serão o quê? Serão acrescentadas. Porque sem Deus, nada pode acontecer. Porque Ele foi o Criador. Porque Ele é o mantenedor. Porque o controle está na mão dele. Por isso que todas as coisas, primeiro dependem de quem? De Deus. Deus fez o homem, Deus cura o homem, Deus salva o homem. Mas sempre o homem também dê a oportunidade do conhecimento de Deus. Mas vamos ver mais um pouquinho. Uma coisa muito séria que pode acontecer na vida do ser humano, que às vezes ele não dê crédito. Aqui uma promessa muito maravilhosa que Deus tem para o homem que anda nos seus caminhos. No livro de Isaías, no capítulo 43, no versículo 1 e 2, diz assim, ó: mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, Jacó, e que te formou, Israel. Não temas, porque eu te remi e chamei pelo teu nome. Tu és meu. Quando passar pelas águas, eu serei contigo. E quando passar pelos rios, eles não te submergirão. E quando passar pelo fogo, não te queimarás. E nem as chamas ardentes em ti. Esses são o povo de Deus. Tem esse privilégio. Tem pessoas que estão preocupadas com o final dos tempos, porque está vindo um tempo que você não vai comprar e nem vender. Você vai se preocupar por quê? Se esse Deus que diz que você vai passar pelas águas e ela não vai te afogar. Você vai passar pelo fogo e meia chama ardente vai tocar em ti. Por quê? E por que preocupar que eu não vou comprar e nem vender? Porque o mesmo Deus que vai me salvar da água do fogo, Ele vai me manter. Ele vai me dar alimento. Ele vai me dar um conforto que não vou precisar de mudar os meus pensamentos. Ele vai me confortar que eu não vou ter vontade de sair dos caminhos dele. Os escritos de profecia dizem que o anjo do Senhor vai proteger o homem nesse tempo. Você vai escolher o lado empático, diz assim, ó, você vai escolher atrás de um tal de capim, e o homem não vai te achar. Aquele homem que te procura para devorar. Você vê a proteção de Deus como é tão grande. E os pensamentos de Deus é tão diferenciados do nosso, que nós preocupamos. Mas preocupar por quê? Se eu creio em Deus, se eu faço a vontade de Deus, se eu ando nos caminhos de Deus, eu vou preocupar com quê? Se o meu Deus ele tem tudo para me dar, o conforto está na mão dele, um anjo dele é maior que um exército aqui da terra. E por que essa preocupação? Eu não vou comprar, não vou vender, e vou preocupar com o quê? Vou preocupar com o meu Deus. Vou preocupar em andar nos caminhos do meu Deus, mas não vou preocupar com as coisas que os homens fazem. Não vou preocupar com as leis dos homens, porque as leis dos homens é só aqui. As leis dos homens não vai crescer. Os homens decretam as leis e acabamos aqui mesmo. Na lei do Senhor, ela é decretada lá no céu e também aqui na terra. Esse que nós devemos obedecer. É esse que nós devemos andar pelos caminhos de Deus. Mais adiante tem mais algo, onde que fala muito mais do caminho do Senhor. Agora abre a sua Bíblia lá no livro de Isaías, no capítulo 35, e no versículo 8 até o 10 diz assim: e haverá um bom caminho, um caminho que chamará caminho santo, o imundo não passa por ele, pois será somente para o seu povo, que por ele caminha, e não errarão nem mesmo os lobos, e ali não haverá leão, e nem animal feroz.
e alegria alcançarão, e deles fugirão a tristeza. Amados, este é o caminho que Deus criou para nós. É o caminho santo. Ele disse que o mundo não passa por ele. Somente aqueles que façam o quê? A vontade do Pai. Cuidado. Tem coisas que vão tirar nós do caminho do Senhor. A imundícia que o homem carrega. Eu sem imundo não é. Eu só com meus animais imundos que existem. Tem muitas coisas que é imundícia. E às vezes nós não estamos dando para isso. A Bíblia se chama de imundícia, impureza. A Bíblia diz que esse povo não vai passar por este caminho. Só vai passar por este caminho aquele povo que tem o selo do Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que este caminho é chamado caminho santo do Senhor. Nem mesmo os loucos errarão, mas o mundo não vai passar por ele. Agora, por que o louco vai passar? Mas será que aquele louco que se atira pedra? Aquele louco que destrói? Também ainda não é eles que vão passar por este caminho. Quando a Bíblia se diz os loucos, aqueles loucos pela palavra do Senhor. Aqueles que enlouquecidos pelo caminho que se chama o caminho santo. Esses vão passar pelo caminho do Senhor. Mais à frente vamos ver mais o que o caminho do Senhor nos avisa. Lá em João, no capítulo 14, o versículo 4 em diante diz assim: e vos sabeis o caminho para onde eu vou? E disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vai. Como sabemos o caminho? E respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Este é o caminho. A Bíblia tem resposta, o caminho de Jesus. Quando Jesus mandou que aquelas pessoas, aqueles acompanhantes, os discípulos, as pessoas que acompanhavam ele, falou: pode se retirar, pode seguir o caminho, pegue seus caminhos, pode ir. Então, né, ele se sentiu pesado. E ele falou: Senhor, para onde eu vou? O Senhor está sendo o caminho. Mas Jesus disse para ele que o caminho era ele. E quando Tomé disse para Jesus, para onde ele ia, que ele não sabia o caminho para onde ele ia, Jesus disse: eu sou o caminho, sou a verdade e sou a vida. Ninguém vem do Pai senão eu. Então Jesus disse que o caminho é ele. Nós devemos andar nos caminhos de Jesus. Andar nas pegadas que Jesus ensina. Andar nas pegadas de Jesus. Esse é o caminho que Jesus tenha para mim. É o caminho que Jesus tenha para você. É o caminho que Jesus tenha para todos. Mas Jesus é maravilhoso. Esse Jesus que a gente conhecemos é um Jesus, é um Deus do poder, é um Deus da misericórdia. O homem cai, o homem levanta, o homem pede perdão e está pronto a lutar. Para que o homem continue andando ainda nos seus caminhos. Os caminhos de Deus é maravilhoso. Você já imaginou como é a classe humana? A classe humana não é dono de nada, das leis e os seus decretos aonde não se cabe. Tem ser humano que compra grandes propriedades e passa um caminho lá dentro e eles proíbem que ali é deles e ninguém pode caminhar por eles. E o caminho que Jesus tem para mim, o caminho que Jesus tem para você, não é proibido a nenhum tipo de pessoas passar por ele. Mas assim que entregamos a sua vida na tua mão e sejam transformados pelo poder do Espírito Santo de Deus. Agora você já imaginou como é o pensamento dos homens? Quando alguém que se destrói, quando alguém que se mata, alguém que vive na loucura do mundo, ele se converte a alguém que diz assim: mas eu fico horrorizado quando eu vejo que alguém fazia de tudo no mundo e hoje está nos caminhos de Deus. Pessoas que já destruíram o direito à salvação. Mas olha como é o pensamento do ser humano. Os pensamentos de Deus não foram assim.
Sabe por quê? Porque quando Deus criou o ser humano, a Bíblia diz que criou as suas próprias mãos. Você sair por aí e você encontrar uma foto sua jogada, você vai querer salvar ela. Não, eu vou apanhar e vou levar a minha foto. E foi assim que Deus fez o homem, a sua própria imagem. Quando Deus viu o ser humano caído, quando Deus vê o ser humano destruído, quando Deus vê que o homem não tem mais nem o prestígio, Deus ainda tenta salvar ele. Deus toca na vida dele. Deus transforma a vida dele. Mas só precisamos de uma coisa. Deus pode fazer tudo isso na vida de cada um, mas precisamos de uma decisão. Colocar a vida nas mãos de Cristo. Andar nos caminhos de Cristo. Uma coisa que é fácil e se torna difícil para aqueles que não aceitam. Tem pessoas que pensam que quando entregamos a vida nas mãos de Deus, quando passamos a andar nos caminhos de Deus, que nunca mais vai encontrar dificuldade. Mas não é bem assim. A Bíblia diz que o caminho é estreito e o caminho é difícil. E Deus é tão maravilhoso e tão bom que Ele deixou o homem frente a dois caminhos, o caminho estreito e o caminho largo. E é o homem que Ele escolhe. Deus não proibiu o homem. Mas Deus abre a mente do homem. Aquele que quer andar pelo caminho difícil, o caminho estreito, este chama-se o caminho da salvação. O caminho espaçoso é aquele caminho aonde que o diabo conduz, aonde que o diabo te pega pela mão, aonde que o diabo te abraça e te mostra que ele é muito mais melhor do que você imaginava. Ele diga, a coisa só é boa quando você anda nos caminhos do Senhor. Quando você se entrega totalmente nas mãos de Deus. Cuidado, não anda em cima do muro. Anda do lado certo. Em cima do muro você pode pular para o lado errado. Você pode pular para o caminho que vai te conduzir para a perdição. O caminho de Jesus é o caminho perfeito. É o caminho que conduz para a salvação. Este caminho, nesta manhã, possa fazer parte da sua vida, na minha vida, na vida de cada ser humano que a gente capacidade que é, na vida daquele que se entrega totalmente nas mãos de Cristo. Porque o caminho é Jesus. Porque Jesus mostrou que o caminho é Ele. E ninguém vai a Ele não pelo Pai. Nós precisamos de confiar. Precisamos de mostrar para Jesus que nós confiamos nele. Porque quando nós confiamos e entregamos nas mãos dele, ele pode fazer tudo por nós. As aves, os pássaros, eles não trabalham, eles não cultivam, eles não semeiam. E Deus cuida dele. Por que Deus não vamos cuidar de nós? E nós somos criaturas de Deus. Deus vai cuidar de nós sim. Mas desde quando nós colocamos na disposição de Deus e no caminho de Deus. Este caminho possa ser meu e possa ser seu nesta manhã. É o que Deus está nos mostrando para cada um de nós. Que Deus nos proteja, que Deus nos livra e que cada um que aqui estamos possamos colocar diretamente nas mãos do Senhor. Que Deus nos proteja e que Deus nos dê muita feliz a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém? Amém.